Vamos agora ao segundo tópico da nossa lição, a conversa privada. Irmão Igor, o que demonstra a bondosa compreensão de Jesus ao receber o visitante tão tarde da noite? Jesus poderia ter falado, não, Nicodemos, você está aqui esse horário só porque você está com vergonha do povo. Eu não aceito isso não. Vem amanhã durante o dia e tal. Quero ver se você tem coragem de vir dialogar comigo. Foi assim que Jesus fez? Não, nós vemos que, pelo que está escrito, né, Jesus Cristo teve um cuidado muito grande para com a reputação de Nicodemos e também demonstrou muita compaixão em atendê-lo na hora que ele pediu. Né? Nós vemos isso porque, assim como Nicodemos desejava vir a Jesus Cristo à noite para não ser humilhado, para não ser escarnecido por causa de sua decisão, Jesus Cristo, lendo o seu coração, viu que isso, em vez de trazer uma bênção e abrir o seu coração para entender as verdades eternas, se ele viesse em qualquer outro horário, isso poderia fechar o seu coração e o seu entendimento para o que Jesus Cristo desejava ensiná-lo. Nós vemos que aqui no comentário deixa bem claro, dizendo que para Nicodemos seria muito humilhante, né? E ele seria desprezado e iam denunciá-lo por ele estar se encontrando com Cristo. Então, nós vemos nisso a terna compaixão de Cristo para com as necessidades humanas, né? E Deus, ele se torna flexível, muito flexível para a salvação do ser humano, né? É interessante, né? Como Jesus, como Deus, ele respeita as nossas apreensões, né? Era uma apreensão de Nicodemos e Cristo, ele respeitou isso da parte de Nicodemos. Um detalhezinho só, Sim. Luzilei. Aqui notemos que no finalzinho da nota diz assim, ó, Nicodemos decidiu procurar o mestre em segredo, justificando essa atitude com o pensamento de que, caso o buscasse abertamente, outros poderiam seguir o seu exemplo. Então, ele tinha medo de dar um testemunho de sua crença, de sua fé, porque ele cria que Jesus Cristo era alguém especial. Ele não era como qualquer outro mestre. Mas se nós trazermos hoje também para o nosso lado, para uma aplicação particular, nós vemos que nós temos que publicar a nossa fé, nós temos que aceitar Jesus Cristo e procurar viver de uma forma aberta e ampla, para que muitos que hoje também têm alguma vergonha, algum receio de se entregarem a Jesus Cristo, possam também seguir o nosso exemplo. Exato. Exatamente. No caso de Nicodemos, ele estava com medo de que isso acontecesse, né? Por conta do contexto já mencionado. Nós, ao considerar a história dele, nós vamos ver que isso só vai mudar quando ele vê Jesus pregado na cruz do Calvário, né? Onde ele agora entende, não, agora eu preciso ser um testemunho a favor de Jesus, né? Preciso conduzir pessoas a Cristo. Mas, de toda forma, para nós fica esse apelo, né? Nós não podemos ter vergonha de Jesus. Muitas vezes nós nos envergonhamos da cruz de Cristo, nós nos envergonhamos de ser cristãos, mas não deve ser assim. Nós precisamos valorizar isso, precisamos testemunhar, precisamos dar o exemplo onde quer que estivermos. Pergunta B. Descreva como Nicodemos começou a conversa com Jesus. De que forma foi, irmão Igor? Ele começou a conversa chamando Jesus de rabi, de mestre. E nós vemos pelo comentário que ele usou de uma certa astúcia para tentar ganhar a confiança de Jesus Cristo, né? Como diz, ele planejou usar aquelas palavras para expressar e conquistar a confiança. Mas o que elas realmente exprimiam foi a sua incredulidade. Então, ele tentou enaltecer a Jesus Cristo com aquelas palavras, mas, na verdade, ele não estava enaltecendo Jesus Cristo, ele estava desejando ganhar a confiança de Jesus Cristo para obter uma certa vantagem, que, como nós vemos na lição, o intuito dele era de debater com Cristo. Então, ele já começou com uma artimanha, né? E isso me chamou muito a atenção, porque... Desculpe.
Muitas vezes nós não cuidamos como oramos ao Senhor. Nós nos colocamos de joelhos e começamos: grandioso Deus, amado Pai, eterno, e usamos tantas atribuições. Que às vezes nem sabemos o que estamos falando, né? Mesmo. Com aquelas palavras. E será que isso não se torna um parecido com a incredulidade? Porque estou falando palavras sem compreender realmente o significado delas, né? A importância delas. Quando eu digo amado Pai, mas será que eu realmente no meu dia a dia eu mostro que eu amo realmente a Cristo? Quando eu desejo fazer a minha vontade e não a vontade de Deus, será que eu estou amando? Será que eu não estou sendo hipócrita? Porque desta forma, como nós vemos, de certa forma, o próprio Nicodemos usou de hipocrisia, porque ele não foi verdadeiro, não é verdade? Sim. Então, dentro deste contexto, nós precisamos, através do exemplo e da revelação do encontro de Jesus com Nicodemos, nós precisamos também fazer um autoexame para ver de quando nós vamos a Cristo, será que nós vamos de forma verdadeira? Ou nós estamos indo de uma forma velada também para obter as bênçãos que o Senhor promete a todos aqueles que procuram fazer a sua vontade? Boa reflexão, né? Qual tem sido o nosso espírito, qual tem sido o nosso sentimento, né? Às vezes pode ser igual de Nicodemos, como disse o irmão Igor. Precisamos avaliar, precisamos pesar, né? Isso também em nossas vidas. Vamos à pergunta C. Com que ideia Cristo repentinamente surpreendeu Nicodemos? Jesus caiu naquela bajulação inicial de Nicodemos? De forma alguma, né? Jesus não deu muita atenção e Jesus Cristo agora já foi incisivo com Nicodemos em não fazer uma pergunta, mas sim fazendo uma afirmação. Jesus Cristo disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, né? E aqui nós vemos que com essa frase incisiva que Cristo fez, ele desarmou Nicodemos, porque no coração de Nicodemos o desejo era de debater com Cristo e não aprender. E às vezes nós queremos usar a Bíblia mesmo para garantir, para apoiar o conhecimento que nós temos. E isso não é da vontade de Deus. Deus deseja que nós venhamos a aprender com Ele e não usar as suas escrituras para defender os nossos desejos, os nossos intentos, né? Muito bem, então nós vimos aí que Cristo surpreendeu de fato Nicodemos com uma ideia completamente nova. E aquilo que Nicodemos de repente tinha preparado, né, o seu roteiro ali para discutir com Jesus, foi interrompido e Jesus inseriu uma ideia que nós vamos ver na sequência. Ele fica assim: não, mas como pode ser isso e tal? Agora você vai precisar me explicar. Aí ele se coloca exatamente na posição de aluno para entender o que estava sendo comunicado. Muito bem, então vimos aqui essa conversa privada entre Jesus e Nicodemos. E nisso aprendemos que Jesus está atento, está disposto a nos ouvir, está disposto a conversar conosco, mas não segundo o nosso roteiro, né? Segundo o roteiro que ele propõe, daquilo que realmente é necessário para a nossa alma.